Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de hoje e para isso nós vamos ter como ambientação um vídeo da música Prece da nossa companheira Bianca Cis, que é daqui do Grêmio Grupo Espírita Missionários da Luz, lá no Fomento, Santa Cruz, né? Vizinha nossa. Incessantemente crescer, estás com Deus, abra Ele o seu coração. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar. Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver pra sempre amar. Sem sons, ruídos e confusões do dia a dia, surgem acordes e melodias em harmonia. Aos que desejam crer, incessantemente crescer, estás com Deus, abra Ele o seu coração. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar. Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver pra sempre amar. Senhor, me ajude a caminhar, permita-me guiar pelo seu olhar. Senhor, eu anseio não fraquejar, quero viver pra sempre amar.
Senhor Jesus, divino e amado Mestre, após essa belíssima prece, sob a forma de música, não temos muito a dizer. O nosso coração quer apenas acrescentar que assim seja. Bem, queridos irmãos, agora nós vamos passar para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria o nosso irmão Altair Reis. Ele frequenta o Centro Espírita Amor e Verdade, que fica na rua Coronel Moreira da Silva, 26, em Mangaratiba. E nós estamos continuando o terceiro mês do projeto educativo doutrinário, nosso PED, Reforma Íntima, Desafio de Urgência, ano 2. E hoje o tema será o poder da prece. Vamos vibrar com o nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. Tá saindo bem a voz aí? Tá, né? Tá tranquilo? Nós fomos convidados para falar sobre o poder da prece. E quando a gente recebe um tema, normalmente a gente vai trabalhando esse tema durante toda até a data que a gente vai fazer o comentário a respeito. E aí a gente vai, em cada trecho de um livro que a gente vê, que a gente lê, a gente acha esse aqui, dá para a gente colocar na palestra. E acaba às vezes ficando longo, e aí depois a gente tem que fazer um trabalho para tirar algumas coisas, para ficar dentro do tempo que a gente tem, que normalmente é 40 minutos. Então, na vez anterior que eu tive aqui, eu achei uma preciosidade na biblioteca, e é esse livro aqui, ó, Na Seara do Mestre, de Vinícius. E eu lendo esse livro, eu achei um comentário muito bom do nosso irmão aqui. Ele fala sobre a razão e a fé à luz dos evangelhos. Esse Vinícius é um pseudônimo. O nosso irmão é o Pedro Camargo. Foi da Federação Espírita Brasileira. Escreve maravilhosamente bem. E eu achei interessante o assunto, porque ele traz para nós, e para mim principalmente, porque eu ainda não tinha tido essa visão sobre aquela passagem do Evangelho em que Tomé, para crer, teve que ver as cicatrizes no corpo de Jesus. Esse irmão, ele faz aqui, eu não coloquei nos slides, porque iria ficar muito grande, e eu achei melhor ler o conteúdo da mensagem que esse irmão colocou aqui. Eu achei que seria mais interessante para nós. Ele vem falar, porque ele diz aqui o seguinte: quando a gente vê algo, fere os nossos sentidos, e aí a gente passa a crer ou aceitar. E nós vamos ver, esse trecho eu coloquei no slide, a gente vai ver a diferença entre crer e aceitar. Aí eu vou ler o trechinho aqui, para a gente chegar ao mesmo raciocínio que esse irmão chegou. Ele diz assim, ó, a passagem é do Evangelho: agora creis porque vistes, porventuras os que não viram, bem-aventurados os que não viram e creram. Aí ele faz esse seguinte comentário: os fideístas
pretendem ver no episódio acima referido, e particularmente na frase de Jesus, ora citada, o preconício da fé incondicional, da crença fundada no princípio de autoridade. Engana-se, porém, redondamente. Ensina que não é com os olhos que se crê, mas com a razão. Se Tomé fosse homem habituado ao raciocínio, tendo seguido e observado Jesus em sua peregrinação terrena, teria armazenado em sua mente dados e elementos mais que suficientes para não duvidar da promessa, sobretudo do poder do Mestre para cumpri-la em seu devido tempo. A fé que resulta dos sentidos e só nos sentidos se apoia é ilusória. É uma espécie de miragem que se vai desvanecendo à medida que a inteligência firma o seu império. O que ele quis dizer com isso? Que para a gente ter, de fato, fé, a gente tem que estudar. A gente tem que entender aquilo que está acontecendo para que a gente possa ter aquela certeza e não ter dúvidas a respeito daquilo que a gente está vendo ou que a gente está sentindo. Porque se você não entender aquilo que você está vendo, que você está sentindo, você não vai conseguir ter a fé suficiente para encarar de frente aquela situação. E você vai acabar fugindo. Sem querer fazer nenhuma crítica aqui a nenhuma outra religião, mas a gente vê muitos de nossos irmãos, inclusive até dentro da própria doutrina nossa, dentro da nossa grei, a gente vê irmãos que, eu acredito, mas não passa embaixo de uma escada. Se um gato preto cruzar o caminho, a pessoa não passa mais ali. Que são superstições que não têm sentido nenhum. Aí eu pergunto, você tem de fato fé? Você acredita na religião que você está professando? Aí fica difícil para você entender isso. Aí nós vamos procurar, hoje aqui, nesse breve espaço de tempo, fazer um apanhado para ver se a gente consegue, de fato, dizer: eu tenho fé. Me foi sugerido esse estudo, que é do livro Vinha de Luz, que é A Prece Recompõe. Nós vamos trabalhar um pouco em cima dele, mas eu fui em cima desse livro, do livro Enfoques Doutrinários, de Danilo Vilela, e peguei outras nuances para que a gente possa ter um apanhado maior em razão no poder que a prece tem para que nós possamos vencer os nossos problemas. Como a gente viu ali no início, dá para tu voltar um pouquinho? Como a gente viu aqui no início, diz aqui, né, a oração não nos isenta de luta, mas nos fortalece para vencermos. E nós vamos ver que funciona dessa maneira. Joga o outro. Desde a antiguidade, a maioria das pessoas vão aos templos para rogar a solução de problemas ou pedir a Deus que eles não surjam em nossas vidas. Não é assim que a gente normalmente faz? A doutrina espírita modifica essa forma de encarar a religião, pois mostra que problemas fazem parte do nosso processo evolutivo, esclarecendo ainda que nunca estarão acima de nossas possibilidades e que poderemos sempre pedir ao Pai forças e discernimento para melhor solucioná-los. Nós, espíritas,
temos essa visão. Nós sabemos, como diz os nossos livros, como diz Kardec, que a prece, a oração, ela não vai tirar o nosso problema, mas ela vai dar força para que a gente possa passar por ele. E principalmente entender para que aquele problema está na nossa vida. Porque às vezes, na maioria das vezes, aquele problema é justamente um degrau para você evoluir espiritualmente, para você crescer. Eu costumo dizer que eu não oro para tirar a pedra do caminho, para Deus tirar a pedra do caminho. Eu oro para que Ele me dê força para que eu consiga pegar a pedra e tirar do caminho. Porque se eu não fizer o esforço para vencer, eu não vou aprender. E vou continuar sempre pedindo a muleta de Deus para resolver os meus problemas. E não é para isso que a prece funciona. E a gente vai ver isso, inclusive cientificamente falando. Crer não se resume em aceitar. Esse vídeo é de um médico, ele não é espírita. No dia que eu descobri o poder da oração. Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Há quanto? Extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho. Ele abre o olho e ele vê alguma coisa. Aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Olha com oração. Que bênção, rapaz. Fantástico. Então, Eu tô aqui em êxtase aqui agora. Então, eu não orava, meu amigo. Eu não orava. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. Então a gente viu ali que ele, como médico, ele falou ali, eu não orava. Mas quando ele começou a fazer os testes dentro de uma máquina e ele viu como é que a coisa funciona, ele mesmo passou a orar. E ele viu que ali, na oração, você estimula o teu cérebro a funcionar numa situação melhor. E é aí que entra a ciência nossa da doutrina espírita. Porque o que acontece quando você estimula o cérebro? Você abre tua condição de raciocínio para melhor resolver o teu problema. Aí Deus fez o milagre? Fez, para você orar. Mas não fez um milagre para tirar você do problema. Ele te deu força e condição para você resolver o teu problema. Estimulou o teu cérebro para você raciocinar e resolver o teu problema. É para isso, entre outras coisas, que a oração, o poder da prece funciona. Crer não se resume em aceitar. Interessante isso que eu achei nesse livro aqui, ó. Há de ser, e realmente é, fruto de convicções muito profundas que constituíram objeto de prolongado estudo e de meditações acuradas. Na sociedade em que vivemos, aceita-se muita coisa por mera convenção, comodismo ou interesse,
O fim visado não é encontrar a verdade, é satisfazer as variadas formas do orgulho humano e gratificar os sentidos. Ele está tentando explicar para nós a diferença entre aceitar e crer. E a gente vai ver isso na continuação aqui do slide. O homem pode ser forçado a aceitar, nunca, porém, a crer. O aceitar é dos lábios, o crer procede das profundezas da alma. Os que creem reformam-se e se transformam continuamente. Os que aceitam permanecem estacionários e petrificados, sem nenhuma alteração em seu estado e condições anteriores. Essa é a condição que nos dá a nossa doutrina. Porque eu costumo dizer que obriga, mas é que a nossa doutrina ela não obriga a nada, mas a nossa doutrina ela obriga que você raciocine em cima daquilo que você faz. Porque a partir da hora que você é forçado a raciocinar, você começa a entender que todos os teus problemas são provenientes de você mesmo. Ela mostra isso em todas as nossas situações. Altair, mas tem situações aí que eu não fui o responsável. Será que não? Porque o problema nosso, que às vezes, nessa encarnação, a gente é um santinho. Mas será que a gente foi santo também nas outras anteriores? Santo mesmo a gente não é mesmo não, né? Mas a gente dá um jeitinho, puxa assim, para dizer que somos, né? Então, certas situações que hoje a gente passa, são frutos sempre das nossas atitudes. Eu outro dia estava comentando sobre o que se passa na vida da gente. Aí eu falei em tom de brincadeira, mas que é a realidade. Porque as pessoas às vezes acreditam que outras pessoas podem solicitar aos nossos irmãos da espiritualidade que nos façam mal. Aí acreditam em certas situações. Aí eu falei assim, sem nenhuma crítica a nenhuma outra religião, mas eu falei assim: se macumba desse certo, o campeonato baiano só vivia empatado. É uma brincadeira, mas é uma realidade. O Pai Celestial é infinitamente bom e justo. Nós não sofreremos nada que não mereçamos. Então, se alguém te emite um pensamento ruim, só vai te atingir se você merecer que aquilo aconteça. E aí, no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, que o título é Em Torno da Prece, Clarence, ministro do Ministério do Socorro em nosso lar, ele está dando uma palestra, conversando com André Luiz e outros alunos ali, sobre a prece. Aí um dos alunos, diz assim, quebrando o silêncio que se fizeram natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos
Um homem que deseja cometer um crime estará também no serviço da prece? Alguém que está evocando um ato mau, ele está fazendo uma prece, como a gente sabe que infelizmente alguns irmãos nossos costumam fazer? Aí Clarencio esclarece: abstenhamos-nos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso, digamos invocação. E acrescentou: quando alguém nutre o desejo de perpetuar uma falta, está invocando forças inferiores, mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes deixemos as variadas vibrações da cólera e do vício. E de semelhante posição, é fácil cair no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumento de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes na sombra. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos dada percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e qualquer setor da existência a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Então, se evocamos a título de prece, que Clarencio diz que não é uma prece, é uma invocação, um pensamento negativo, seremos responsabilizados por ele. Não tem como não ser assim. Movimentamos com forças muito fortes. Eu costumo dizer que no universo existem duas coisas que são indestrutíveis: Deus e o Espírito. O Espírito tem uma força que ele não sabe usar ainda, somos nós, mas que quando chega a uma evolução maior, consegue fazer o que quer com toda a matéria no universo. Como diz Kardec, no Livro dos Espíritos, o pensamento é o braço, é a mão da espiritualidade, dos espíritos, quando estamos na espiritualidade. Na construção, agora nós entramos naquela página de Emmanuel. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Pode passar o outro filme. Essa palestrante, ela vai estar aqui na Abena o mês que vem, fazendo... Esse mês ainda? Domingo agora. Eu tirei só um trechinho, que é para vocês terem a curiosidade de ir lá na Abena assistir ela. Essa aqui é a famosa dopamina. É a química do autocontrole. Tá? Isso aqui é algo físico, não é metafísico, não é espiritual. É uma substância química que está no seu cérebro. Toda vez que você sente recompensado por um acontecimento, essa substância está ali presente. Se a gente injetar essa substância em você, você vai ter uma resposta comportamental. Se a gente tirar essa substância, vai ter uma resposta comportamental. Então isso não é espiritual, isso é físico. Correto?
Então, assim como a dopamina, a gente tem o GABA, a gente tem um monte de outras substâncias responsáveis por medo, angústia, sofrimento, raiva, ódio, tudo isso é substância química. E essa substância está no cérebro. E a gente achava que ela ficava ali. Não fica. Essa dopamina se liga a uma pequena cadeia de aminoácidos e se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ela atinge todas as células. Todas as células do corpo, então ela tem vários terminais. Ó. E esses terminais vão encaixar substâncias diferentes. Elas encaixam. Quando elas encaixam, essas emoções se derramam na corrente sanguínea e atingem todas as células. Então, quando você sente luxúria, seu rim também sente. Seu baço também sente. Seus ossos sentem também. Seus gânglios, principalmente suas gônadas, suas células excretoras de substâncias, tá? Todas elas sentem também. E se manifestam de acordo, tá? Agora, a célula que tem o maior número de receptores é a célula neurológica, lembra da sinapse? Na sinapse ela tem uma infinidade de receptores para tudo isso. A segunda célula do corpo com o maior número de receptores para a química cerebral são as células imunológicas. Então, a célula que mais sente suas emoções, em primeiro lugar, são os neurônios. Segundo lugar, seus leucócitos, macrófagos, eosinófilos, todas as células imunológicas. Ou seja, quando você se sente uma vítima, a palavra vítima é aquele que sofre agressão. E você derrama isso na sua corrente sanguínea, todas as suas células imunológicas sentem assim e deixa rolar. Diminui a atividade leucocitária. Sua imunidade cai. Então, quando você assiste televisão, 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional e cerebral, cai a sua imunidade por 5 horas. Então, se você envenenar sua mente, você diminui suas respostas imunológicas. É muito importante que a gente tenha sempre o nosso pensamento em alta. Quando ela fala ali em vítima, é aquela coisa do ó Deus, ó Lua, só acontece comigo. Isso não existe para nós em doutrina espírita. O que acontece conosco é algo que a gente tem que encarar de frente e procurar a solução. E para procurar a solução, principalmente o primeiro passo, orar. Porque o poder da prece, como a gente viu ali que o médico colocou, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, aumenta a nossa capacidade de raciocínio. E nós vamos conseguir resolver o problema. Se por acaso nós não conseguirmos resolver por nós mesmos, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Um irmãozinho nosso da espiritualidade vai conseguir sintonizar com você e vai te ajudar a resolver. Um irmão da parte boa. Por quê? Você orou, você elevou a tua vibração, automaticamente você vai ser ajudado por alguém do teu nível evolutivo ou mais. Como a gente viu ali anteriormente, se quando você tomar um pisão no ônibus cheio e você xingar um palavrão, em vez de você orar, você vai ser a atração dos irmãos negativos ali em volta de você. Para cada um de nós encarnados, em torno de nós, tem uma base de uns 10 desencarnados. Do nosso nível para baixo. Não é do nosso nível para cima, do nosso nível para baixo. É claro
que é muito difícil para nós tomarmos um pisão no pé e dizer: vai com Deus, meu filho, obrigado pela dor que você me deixou agora. Mas, como ela disse ali, não sei se vocês perceberam, quando ela diz ali, se você recebeu uma notícia ruim, se você por acaso você está vendo televisão e você viu aquela notícia ruim, mas como diz Kardec, na mesma hora você elevar o pensamento e orar, você tirou aquela notícia ruim que iria atrapalhar o teu cérebro e diminuir a tua imunidade no corpo. Quando a gente fica remoendo um problema, algo negativo, pode ter certeza, no mínimo vai dar uma gastrite. Porque você fica, como ela disse, você fica destruindo o teu fator imunológico do corpo. Aí os médicos dizem que são doenças oportunistas. Você baixou a tua imunidade, ela está ali só esperando. Baixou ela, te joga na cama. Ou te dá uma dor de cabeça, aí começa a aparecer uma coriza, aí você fica gripado, aí você começa a dizer assim: ah, foi um golpe de ar. Nunca pode ser um golpe de ar. Pode ser um golpe de pensamento negativo. Agora, golpe de ar não existe. Se você tiver pensamento sadio, mantendo o teu corpo sadio, não tem golpe de ar que vai fazer você ficar gripado. Agora, você pode se fechar num ambiente. Se você pensar negativamente, você vai baixar a tua imunidade e vai ficar com problema, vai ficar doente. Aí aparece logo uns sintomas que a gente sabe que também faz parte do nosso aprendizado. Porque a doença, como dizia os antigos, ela não dá nos postes. As doenças são funcionalidades do nosso corpo físico. E é interessante que a nossa doutrina, ela mostra que se você ficou doente, é porque algo te trouxe o problema no corpo físico. E ela, a doença, ela é algo para te colocar de novo no caminho certo. Leon Denis, quando eu li isso, não sei se eu já fiz esse comentário aqui em outras conversas aqui. Ele tem no livro O Ser, o Destino e a Dor, ele diz que a dor foi a melhor coisa que Deus colocou no mundo. Quando eu li isso, eu fiquei meio, se Leon Denis está meio viajando aí na maionese. Mas aí eu fui entender o porquê que ele fala isso. E acabei me conscientizando que de fato ele tem razão. Uma das coisas lógicas, assim, rápido raciocínio, é que se não existisse a dor, nenhum de nós chegaria aos 10 anos de idade. Porque a criança, ela não faz certas situações porque ela sabe que vai doer. Porque senão ela colocaria em risco a vida dela a todo momento, sem pensar duas vezes. E a dor faz com que você trilhe o caminho certo. Se você fugir desse caminho, ela vai trazer você para o caminho reto. Então a dor, conforme Leon Denis falou no livro, é a melhor coisa que Deus colocou no mundo.
Porque se não tivesse a dor, a gente faria tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Eu, às vezes, fico olhando, mesmo com todo esse problema da dor, eu fico olhando essas pessoas que pulam de bungee jump. Eu fico imaginando, será que ela não pensa que ela pode, na hora que ela mergulha, que fica, dá aquele solavanco, segurada pelos pés, ela não pode distender uma coluna? A semana passada eu estava de um jeito que eu não conseguia nem andar com dor de coluna. E foi só pegando uma jarra de suco. Eu peguei uma jarra de suco na mesa assim, quando eu levantei assim, travou a coluna, aí eu jarrei a jarra e já saí da mesa assim, ó, sem poder andar. Eu fico imaginando que era pulando de bungee jump. Se der um tranco na coluna dele, aí ele vai sentir dor, aí ele vai ser assim, a dor vai me botar no lugar, porque eu não vou mais tentar o suicídio. Porque para mim é o cara arriscar a vida. E o risco de vida que você corre para se divertir é suicídio inconsciente, né? Vamos continuar aqui na nossa... Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível e, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculo no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso o poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa em que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. Esse período, nessa mensagem de Emmanuel, lembra para a gente o Evangelho no lar. Porque toda família, quase toda família, tem aqueles irmãozinhos que não coadunam com a gente, com o nosso modo de pensar. Então, o que acontece? Começam a se desviar da gente quando a gente começa a trilhar um caminho que normalmente eles costumam rotular de carola. Porque muitos de nós, vamos dizer assim, que não nasceram, quem nasceu na doutrina espírita e fez infância, evangelização infantil, mocidade e tal, normalmente já vem dentro de um ritmo. Mas um Altair na vida, que veio ser espírita com 25 anos, fazíamos nós certas atitudes, e depois a gente vai vendo que aquilo não é lógico, não é normal, não é certo na vida de um cristão, de um irmão que está querendo evoluir espiritualmente. A minha mulher costuma dizer que ela, na juventude, ela subia e descia a ladeira lá de Olinda, atrás daqueles blocos de carnaval. Hoje em dia ela já acha um absurdo, mas na época ela achava bom.
Então a gente faz certas coisas na vida, e esses irmãos que não coadunam com a nossa maneira de ser, que a gente mudou, eles começam a se afastar. Mas como ele diz aqui, se a gente perseverar no nosso evangelho no lar, se a gente perseverar na oração, o amor e a compreensão vai continuar mantendo a família unida, mesmo que os gostos de divertimento sejam diferentes. É possível. Eu, por exemplo, sou o único na família que gosta de acampar. A minha família não gosta. Mas eu gosto, é a minha diversão. Eu adoro estar na natureza. Eu adoro tomar um banho de cachoeira. Eu adoro fazer uma trilha. Outro dia eu falei com um colega, uma das últimas trilhas que eu fiz foram de 34 quilômetros, 17 de ida e 17 de volta, subindo e descendo o morro, na Agulhas Negras. Eu disse, mas por que você faz isso? Isso que eu gosto. Eu sinto prazer na natureza. Eu sinto prazer em ver como Jesus foi um extremo design, montou esse planeta para a gente, lindo, maravilhoso. Nosso planeta é lindo, nosso planeta é maravilhoso. E o design que montou isso foi Jesus. E eu paro na frente de uma cachoeira, aí fico olhando, você está a 2.000 e poucos metros de altura, aí você, como é que a água sai aqui? Mas se está na água gelada, não quer não, né? Aí é outra história. Eu prefiro as cachoeiras lá da Chapada Diamantina, que lá a água é morninha. Mas eu fico analisando aquilo ali, que coisa maravilhosa que a criação, né, do nosso planeta. A cachoeira nasce a 2.800 metros de altura. Aí ela vai fornecer água para a baixada toda. Como é que a água consegue chegar lá em cima? Hoje em dia eu já sei, porque a gente vai pesquisando, a gente vai estudando, a gente vai entendendo como é que funciona a água, né? A pressão dentro do globo faz com que a água saia lá em cima. Mas é sensacional, porque o que acontece? Ela vai sair limpa, porque a água aqui parada no plano, ela estagna, e ela circulando, saindo lá em cima e descendo, batendo nas pedras, ela vem limpando a água, e ela chega para nós, água límpida, maravilhosa. Para a gente fechar aqui, eu tenho mais um slide. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. É importante, muito, muito importante, que a gente ore. Muito. É uma das coisas mais importantes na vida da gente. É a alimentação do nosso corpo físico, nossa alimentação do dia a dia, e a oração, que é a alimentação do nosso espírito, da nossa espiritualidade. É importante que a gente ore, é importante que a gente esteja. A oração, ela não precisa ser longa, basta 1, 2, 3 palavras, mas com a intenção, porque o que vale é o pensamento, a intenção que a gente põe naquelas palavras. E a oração, ela atinge situações que a gente nem imagina. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo capítulo, o Clarencio vem falando para a gente que existem na espiritualidade categorias de espíritos já preparados para receber essas orações.
eles são preparados para receber essas orações e retransmiti-las, se for o caso. Se eles não tiverem a condição de resolver eles mesmos, eles procuram alguém para resolver. O fechamento, inclusive, do capítulo é da seguinte maneira. Ao seu finalzinho, ele diz assim, ó, nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto onde eles estavam falando sobre a prece. Dirigindo-se ao nosso orientador, falou algo aflita: irmão Clarence, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sobre suas diretrizes pede socorro com insistência. Aí ele diz assim: é um apelo individual urgente? Indaga o ministro preocupado. É assunto inquietante, mas uma prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos atentamente. Quem quiser ler o livro vai saber o que foi que ele fez depois da prece. O que é a prece refratada? A pessoa fez a prece, mas a prece não foi direto aonde, porque ela queria, foi alguém que ela fez. Vamos assim analisar. Por exemplo, né, ela fez para Bezerra de Menezes, por exemplo, né? Suponhamos que ela fez. Só que Bezerra de Menezes, sabendo que ela era pupila de Nosso Lar, do Ministério do Socorro, ele refrata, ele reproduz, ele redireciona a prece para onde é o campo em que ela precisa ser atendida. E assim, tem várias outras situações dentro das obras de André Luiz que mostra para a gente como a prece funciona. Existe uma passagem também muito interessante em que um atropelamento numa grande cidade, não sei se é São Paulo ou Rio de Janeiro, só foi a instrução dada por Emmanuel, se não me falha a memória, em que no atropelamento tinha muitas pessoas em volta, olhando, e a espiritualidade queria atender a pessoa que estava atropelada ali. Só que não tinha ninguém em sintonia para que a espiritualidade ajudasse. Então, quando a gente vê uma situação de dificuldade para um irmão na rua, que a gente eleve o pensamento em oração, porque a gente vai receber a intuição do que aquele irmão precisa naquele momento e a gente vai poder ajudar. Então, o poder da prece é enorme, mas depende de nós sabermos usar esse poder. Ele não é fácil de ser usado por nós devido à nossa... Eu não gosto muito da palavra não, mas é essa mesmo, a nossa inferioridade. Nós ainda não estamos evoluídos o suficiente para aprendermos a usar todo o poder que a oração traz para nós. Então, que a gente ore ao levantar, ore todas as vezes que a gente for fazer alguma movimentação no serviço, ore quando entrar no carro para dirigir, ore quando vê alguma situação na estrada que a pessoa precise de ajuda, porque não há necessidade, como eu falei, de a gente fazer uma oração de 5, 10 minutos. 3, 4 palavras com o pensamento voltado para aquele irmão é o suficiente para a gente poder emitir força suficiente para ajudar ele. E nós vamos ver agora, o último slide, é uma prece de Emmanuel, cantada, colocaram música nela, ficou muito gostosa, e eu coloquei algumas fotos ali, para a gente ter mais ou menos uma situação do que a música fala, a prece de Emmanuel fala. Como estiveres agora, nosso mundo estimado.
Nós agradecemos ao nosso irmão Altair pela mensagem da noite de hoje, rogando a Jesus que o ampare, o abençoe, conduza segurança e paz até o seu lar com sua esposa. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, que os benfeitores espirituais da nossa casa possam derramar sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, os fluidos salutares de que necessitamos para o nosso refazimento orgânico, emocional e espiritual. Fortalece-nos, Senhor, sempre a fé, o ânimo, a coragem. Fortalece em nós o desejo firme e sincero de seguirmos as Tuas lições preciosas como forma de autolibertação. E assim sendo, Senhor, só nos resta Te agradecermos por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje, rogando-Te que nos acompanhe no retorno até os nossos lares. Graças a Ti, Senhor. Agradecemos aos irmãos pela presença fraterna e até a próxima sexta-feira. Muita paz. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online,
às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.